E aí, gente, tudo bem? Aqui é o Bruno e agora nós vamos para a segunda parte na nossa aula introdutória do mini curso de gramática. Na primeira aula nós começamos o nosso estudo de introdução à língua portuguesa, apresentando alguns conceitos básicos desse estudo. Falando mais um pouco sobre o que é língua, linguagem, norma culta, norma coloquial, variação, enfim. Agora nós vamos focar num outro aspecto que é a comunicação. Eu tenho aqui um modelinho, esse é um modelo bem clássico que a gente pode encontrar em vários livros que tratam da comunicação. E ele traz esse modelo justamente para explicar como é que funciona essa relação de comunicação. Certo, tem outros modelos que podem ser trabalhados, assim, que vieram depois, que contestam isso, mas para nosso propósito ele funciona muito bem. Nós temos dois polos aqui, que é o polo receptor, o emissor. Nós temos aqui o referente, a mensagem e o código. Então, o que significa cada uma dessas coisas? O emissor é quem, sim, de forma bem simples, o emissor é quem inicia o ato de comunicação, assim, quem veicula uma mensagem, e o receptor é quem a recebe. Mas esses papéis não são fixos. Então, assim, numa situação de comunicação, há uma troca constante, assim, um fala e depois o outro fala e assim um fala ao mesmo tempo, então às vezes há algum tipo de colisão na hora de falar. Nós temos o referente, seria o contexto de comunicação, que envolve o espaço, o tempo, a situação de comunicação em relação aos indivíduos, com quem estamos falando, não a pessoa em si, mas se ela é uma pessoa mais velha, se é uma pessoa mais nova, se é um familiar, um amigo, um colega de trabalho, um patrão, um desconhecido. Então, são fatores que influenciam na comunicação. O canal, seria por onde veicula a mensagem, pode ser o ar, no caso da fala, o código, que seria a língua portuguesa, também pode ser qualquer outro. Importante que haja o compartilhamento do código entre ambos, senão não tem comunicação. E a mensagem em si, o que se quer dizer. É importante dizer que ao receber a mensagem, isso não se dá de forma passiva, mas de uma forma reflexiva, porque há a compreensão, a interação, a reinterpretação daquilo que é falado. Então, não é um processo unilateral, mas é um processo dinâmico e um processo dialógico, é um processo de troca, vamos dizer assim. E há essa alternância. Tudo aquilo que influencia a mensagem, engloba a mensagem, não apenas o conteúdo geral, mas todo esse pacote, vamos dizer assim. Eu até trouxe uma mensagem do Marshall McLuhan, que é o meio e a mensagem. Todo esse conjunto que não engloba apenas o que se é dito, mas também contexto, essa relação entre os falantes e muito mais. A mídia ou o meio de comunicação, assim, tudo é um conjunto. Tudo é mensagem, pela fala do McLuhan. Só que, como todo processo, há possibilidade de que haja interferência, que são os ruídos. Então, qualquer obstáculo a esse processo de comunicação pode prejudicá-lo. Um desses ruídos, conhecimentos linguísticos. Às vezes a pessoa tem um conhecimento maior do uso da língua e vai falar com alguém que tem um conhecimento mais limitado. A depender dos usos que se fazem, pode haver ruído, porque uma pessoa não vai conseguir entender o que a outra fala. Esse ruído pode ser ainda maior se nós falarmos de variações linguísticas assim, muito peculiares, muito marcantes. Pode ser que você, do estado de São Paulo, vai querer conversar com um cearense do interior do Ceará, um alagoano, um paraense, dependendo da região, pode ser uma diferença tão significativa que vocês não vão conseguir se entender, porque são tantos termos próprios de região que não vai acontecer a comunicação, vai ser um estranhamento total. Então, por isso é importante que haja, assim, retomando um pouco o que eu falei anteriormente, de um parâmetro, e a norma culta é um parâmetro para isso. Então, tudo aquilo que atrapalha a comunicação é ruído. E a missão é diminuir esses ruídos para que essa comunicação aconteça da melhor forma possível. Agora nós vamos trabalhar alguns conceitos conhecidos
pelo linguista russo Roman Jakobson, que são as funções da linguagem. A linguagem é composta de seis finalidades. E qual que é o foco de cada função? É em cada um desses polos aqui do modelo. Então tem uma função que é mais focada no emissor, outra que é mais focada no receptor, outra no código. Vamos a ela. A começar pela função referencial, ela é no referente, então é no contexto. Então ela é uma função que foca muito na descrição, na contextualização, na narrativa. Então ela é muito usada no jornalismo, por exemplo. Tem essa preocupação em descrever fatos, em descrever acontecimentos, quem faz, o que faz, por que faz, como faz. Então é um exemplo muito próprio, muito adequado de função referencial. Por outro lado, nós temos a função emotiva, que é centrada no emissor, em quem produz a mensagem. E aqui o mais importante assim, é a valorização de elementos próprios do estado de alma desse emissor. Então são cartas, depoimentos, textos líricos, textos confessionais. Então ela foca muito no estado de espírito, no estado de alma de quem produz a mensagem, nos seus sentimentos, nas suas angústias, nas suas alegrias. Por outro lado, nós temos a função conativa ou apelativa, que é a função focada no receptor, com o objetivo de fazer com que ele seja cativado de alguma forma por aquela mensagem e compre aquela ideia, que compre aquela mensagem transmitida. Então nós podemos perceber que essa função conativa se aplica muito bem aos textos publicitários, os textos persuasivos. Então também a gente pode colocar os textos jurídicos, porque os gêneros desse mundo jurídico, eles querem convencer uma autoridade de que um crime aconteceu, ou de que uma lei foi descumprida, para que o juiz possa dar a sua sentença. Então, tanto a linguagem publicitária como a linguagem jurídica, a linguagem política, afinal de contas, assim, o político quer convencer alguém de que ele é o melhor candidato, então vota em mim. Então, nada mais próprio, um exemplo mais adequado de função conativa do que um discurso político, um texto político. Temos a função fática, ela é centrada no canal. É uma função importante para manter essa relação comunicativa, porque às vezes ela pode estar difícil. Então é preciso se recorrer, por exemplo, vocês entenderam? Vocês estão me ouvindo? Assim, para manter a atenção, para manter aquele canal, aquele polo aberto, porque senão essa relação pode se fragilizar e se romper. Garantir a relação é muito importante. Então muitas vezes esses recursos mais repetitivos ou mais específicos para prender a atenção, para manter o seu receptor atento àquela mensagem, é importante. Temos a função metalinguística, que é centrada no código. É a linguagem dos dicionários, um exemplo mais importante. É quando a língua explica a si mesma. A linguagem dos dicionários explica a própria língua. Uma poesia que fala sobre o fazer de poesia. Os livros de gramática que falam sobre a própria gramática. Então, é a língua falando de si mesma, o código falando de si mesmo. E é assim que é a função metalinguística. E por fim a função poética, que é centrada na mensagem, que envolve a valorização da expressão, a valorização dos jeitos mais elaborados, sofisticados, diferentes de você organizar uma mensagem. Então nós aqui estamos falando já da literatura. A literatura usa e abusa da função poética, porque busca-se dizer as coisas de um jeito diferente do convencional, seja na poesia, seja na prosa. Então os recursos de estilo, as figuras de linguagem são características importantes dessa função poética. Bom, estamos terminando aqui essa primeira parte do curso, mas primeiro eu gostaria de fazer essas duas indicações de leitura. São os dois livros que fundamentaram esta aula.
O primeiro, que é o clássico Curso de Linguística Geral, de Ferdinand Saussure, que trata da base da ciência linguística que ele se propôs a criar. Os estudos da linguagem já existiam há algum tempo, mas ele teve essa capacidade de organizar, sistematizar e dar uma cara científica aos estudos de linguagem. O outro livro é Linguística e Comunicação, do linguista russo Roman Jakobson, e eu trabalhei com o texto de funções da linguagem. Tem muitos outros que podem ser consultados, mas esse foi o texto que foi utilizado nesta aula. Com isso nós terminamos este vídeo. Espero que vocês tenham gostado e, por favor, compartilhem, deixe seu like, que é muito importante para nós. Então, um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.